Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos continuar o nosso estudo, hoje trazendo um novo artigo da Revista Espírita 1858, acredito que lá pelo mês de dezembro dessa revista, onde Kardec faz a abordagem sobre a faculdade mediúnica do médium vidente. Principalmente o médium que ele se refere é o Sr. Adrian, médium vidente, que Kardec trabalhou por longo tempo e estabeleceu inclusive laços de amizade. Portanto, nesse encontro eu falarei um pouco mais sobre o médium vidente, baseado nesse artigo de Kardec. O que é o médium vidente? O médium vidente é aquele que vê os espíritos com os olhos físicos. Ele, como eu e você, no dia a dia, como agora, está olhando o ambiente em volta e está vendo espíritos o tempo todo. Médium vidente, portanto, é toda pessoa que pode ver os espíritos com os olhos abertos, como nós aqui nos encontramos. É importante entender que a vidência, como as demais faculdades mediúnicas, ela pode se manifestar em cada um de nós nos seus mais diversos graus. Portanto, pode ter uma vidência esporádica, uma vidência contínua, como do Adrien. E existem médiuns videntes, que a vidência ela é ocasional, ela é acidental. Vez que outra, o médium vê os espíritos meio que de relance, às vezes chama a atenção para uma pessoa que está com ele, falando sobre aquilo que ele está vendo e a pessoa não vê nada. Mas isso é muito esporádico. E Kardec, nessa Revista Espírita de 1858, nesse artigo do mês de dezembro, ele aborda essa faculdade mediúnica da vidência do Adrian, onde ele faz considerações e estudos, já que esse médium era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e, como eu disse antes, acompanhava Kardec em muitos lugares. Kardec nos fala que o médium Adrian era portador de diversas faculdades mediúnicas ao mesmo tempo. Ele tinha a vidência, ele tinha a capacidade, a faculdade mediúnica da psicografia, da psicofonia, da audiência e sensitivo. O interessante é que nós precisamos entender que cabe ao médium a responsabilidade de conhecer a si mesmo, conhecer as faculdades mediúnicas que possui e trabalhá-las, burilá-las, lapidá-las, torná-las mais consistentes. E assim ele vai adquirindo essa maturidade. Como médium de psicografia, por exemplo, deve estar atento ao evoluir da sua faculdade mediúnica. Quando ele escreve coisas estranhas ao seu pensamento, ao mesmo tempo, ele tem consciência de que aquilo que escreve não é dele. Portanto, quanto mais o médium exercita a psicografia em seu lar, na casa espírita, e submete os seus escritos para a avaliação de outras pessoas, gradativamente, mais seguro e maduro o médium se torna. Quanto mais exercita, melhor se torna. Como médium audiente, por exemplo, o médium vai escutar as vozes ocultas dos espíritos que com ele conversam. E quanto mais o médium exercita essa faculdade, mais seguro, mais preparado ele se encontra. Vai aprendendo gradativamente ao longo do tempo a controlar essas vozes que chegam até ele e discernir, filtrar aquilo que lhe convém ou não. Assim estamos entendendo que quando mais o médium toma consciência da sua faculdade e melhor a trabalha, mais seguro ele fica. Como médium sensitivo, sente o contato dos espíritos e a pressão que os espíritos exercem sobre ele. Então todas essas faculdades precisam ser conhecidas, trabalhadas, elaboradas, lapidadas,
Mas voltemos ao médium vidente, que é o tema do nosso encontro de hoje. O médium vidente, ele consegue ver à vontade, quando está acordado, quando está consciente. Ele consegue ver o que está acontecendo a distância ilimitada, o que está acontecendo em outra cidade, o que está acontecendo em outro país, o que vai acontecer naquilo que se apresenta para os olhos dele. Ele vê o que as pessoas estão fazendo. O médium vidente descreve os lugares e os fatos com exatidão do dia, da hora e do local. O médium vidente tem essa faculdade e, aprimorando-a, é capaz de chegar a esse nível do médium Adrian. Médiuns com essa faculdade devem levá-las muito a sério e considerá-las como um dom da providência divina. Esse dom lhe foi concedido para que ele pratique o bem, e assim ele vai se servir dessa sua faculdade para as coisas úteis e jamais para satisfazer a sua vã curiosidade, jamais por brincadeira, jamais por mercantilismo, jamais para ganhar dinheiro ou receber louros que não lhe competem. O meu propósito para vocês é trazer um entendimento maior aos médiuns que possuem a faculdade da vidência em um grau mais ou menos avançado, pois os espíritos podem aparecer para ele o tempo todo. E o médium vidente vai enxergá-los, vai vê-los com clareza de detalhes, chegando ao ponto de ser capaz de descrever o espírito que ele está vendo sem titubear, dando os mínimos detalhes daquilo que ele está vendo no espírito. Importante entender que não é uma ilusão, não é um fruto da imaginação e não está enlouquecendo. É uma faculdade que pertence a ele. O que se faz necessário e premente, urgente, é adquirir conhecimento sobre essa faculdade, como desenvolvê-la com segurança, a benefício próprio, a benefício do médium e a benefício do próximo, que poderá ser amparado pelo médium vidente. Kardec, nessa revista e em outras, nos relata que nos casos de evocação através do médium vidente, e o espírito evocado é conhecido apenas da pessoa que está solicitando a evocação, quando o espírito se apresenta, nenhuma dúvida pode existir quando o médium faz uma descrição exata do espírito que foi evocado e que só aquele parente que pediu, solicitou a evocação, conheceu. O médium descreve com clareza, confirmando a presença desse espírito. Assim, os médiuns que possuem a faculdade da vidência, ao invés de se assustarem e tentarem bloqueá-la, devem aperfeiçoá-la para a sua própria segurança, para o seu próprio equilíbrio, pois que essa faculdade ela é útil em todas as nossas relações com a espiritualidade. Mesmo o médium estando em estado de vigília, ele aprende com a espiritualidade, ele vê o que a espiritualidade está fazendo, ele vê todo o mundo espiritual nos seus mínimos detalhes. O médium vidente não apenas vê o espírito, por exemplo, que foi evocado, mas ele pode ver também, ao mesmo tempo, todos os espíritos que estão presentes na reunião, mesmo que esses espíritos não tenham sido evocados. Eles estão ali na reunião e participando daquele trabalho mediúnico. O médium vidente, ele vê os espíritos entrando e saindo da sala, indo e vindo em diversos lugares, ouvindo aquilo que se está falando. Eles estão rindo ou podem levar a sério, segundo o caráter de cada um. E o médium vidente está vendo tudo isso. Uns zombam, outros brincam, outros estão sérios. E além disso, ele pode ver também os espíritos se aproximando daquelas pessoas que estão presentes na reunião, colocando a mão no seu ombro,
falando ao seu ouvido, envolvendo em um abraço, enquanto outros espíritos permanecem distantes, isolados, não querendo contato. Resumindo o nosso pequeno encontro, o médium vidente consegue ver a assembleia oculta, composta de espíritos atraídos pela simpatia às pessoas com as quais eles convivem ou às coisas com as quais eles se ocupam. Então eles podem vir por serem simpáticos às pessoas, ou então podem se vir sendo antipáticos também. O médium vidente, por exemplo, quando está caminhando pelas ruas, ele vê essa multidão de espíritos indo e vindo como nós encarnados, pois cada encarnado, além dos espíritos familiares que o acompanham, seus protegidos, existem aqueles espíritos que são indiferentes, e existem aqueles espíritos que não têm nada para fazer e que caminham à torta e direito pelas ruas, entrando e saindo dos mais diversos estabelecimentos, lugares, das casas ou dos redutos onde eles querem entrar. Quando o médium vidente está em seu lar, em sua casa, ele jamais se encontra sozinho. E ele vê os espíritos dentro da sua casa. E prestem atenção, não deve se aborrecer com a presença desses espíritos que estão ali na sua casa, em sua companhia. Ele pode aprender muito com os espíritos que ali se encontram. Ele pode aprender observando o que os espíritos fazem, como fazem, por que fazem, o que os motiva. Assim, eu vou explicar a vocês que o médium vidente não apenas é capaz de ver os espíritos o tempo todo, mas essa sua capacidade pode ir, pasmem, um pouco além, mais do que eu já estou falando, chegando ao ponto do médium vidente também ver os espíritos dos encarnados. Quando o médium vidente olha para um encarnado e ele faz a abstração do corpo do encarnado, ele consegue ver o espírito do encarnado aparecendo para ele como se estivesse separado do corpo e podendo então conversar com o espírito do encarnado, por mais estranho que pareça, sem que o encarnado às vezes tenha consciência disso. Quando, por exemplo, em uma criança, o médium vidente, com essa capacidade já burilada, aperfeiçoada, pode ver o espírito que está encarnado na criança, saber da natureza do espírito, se é bom ou se é mau, e o que o espírito era antes de encarnar. Muitas vezes pode acontecer com algum de vocês que fazem parte do nosso grupo de estudo. Assim, o médium vidente, com essa faculdade da vidência, como a do médium Adrian, que Kardec nos relata, Kardec nos afirma que é o melhor instrumento mediúnico, melhor até que todas as comunicações escritas ou psicografadas, pois o médium vidente, ele está nos instruindo sobre a natureza do mundo dos espíritos que está visível aos seus olhos, mostrando para nós como é esse mundo, o que se faz ali, como se faz, e, portanto, o médium vidente, eles são os nossos olhos no mundo espiritual, quando ele vai nos descrevendo tudo aquilo que ele está vendo, e nós vamos construindo isso através do nosso pensamento. Ele é aquele que olha e à medida que ele vai descrevendo o que está vendo, nós vamos imaginando através do nosso pensamento aquilo que ele nos descreve. Através dos médiuns videntes, nós aprendemos que os espíritos já não são aqueles seres abstratos, sem forma, mas seres reais que estão ao nosso lado e que se acotovelam conosco sem cessar. Nesse momento, esse ambiente pode estar com muitos espíritos.
E como agora sabemos que o seu contato conosco pode ser material, nós compreendemos a causa de uma porção de impressões que nós sentimos sem que delas nós nos dessemos conta. Essa é a questão do médium vidente. Treinem. Tem muitos médios videntes no nosso grupo. Treinem. O médium Adrien, por exemplo, é o mais poderoso auxiliar, nos diz Kardec, que ele já viu colocando essa sua faculdade, essa sua complacência a serviço da instrução pessoal que Kardec precisava, seja na intimidade, seja nas sessões mediúnicas da sociedade, seja, enfim, em visitas que esse médium Kardec fazia a diversos locais onde aconteciam outras reuniões. Por exemplo, Kardec e o médium Adrien, em algumas outras revistas ele fala sobre isso, estiveram juntos nos teatros, nos bailes, nos passeios, nos hospitais, nos cemitérios, nas igrejas, nos enterros, nos casamentos, nos batismos, nos sermões, tudo o que acontecia na sociedade, eles ali estavam exercitando a vidência e estudando a espiritualidade. Em toda parte, observando a natureza dos espíritos que ali vinham se reunir, estabelecendo conversação com algum deles no local, interrogando-os e aprendendo muitas coisas com a finalidade, com o propósito de fazer com que os demais encarnados penetrassem nesse mundo novo para todos, o mundo espiritual. É isso. É importante entendermos que podemos sim utilizar as nossas capacidades. E Kardec encerra esse artigo falando que o microscópio revelou o mundo dos infinitamente pequenos, do qual não suspeitavam, embora estivesse ali ao alcance das mãos. Da mesma forma, o telescópio mostrou uma infinidade de mundos celestes que não sabíamos que existiam. Então, de acordo com o instrumento, nós descobrimos coisas novas que antes não existiam e depois passam a existir. E Kardec encerra dizendo que o Espiritismo descobre o mundo dos espíritos, que está por toda parte, ao nosso lado, como nos espaços onde nós estamos. Mundo real que reage incessantemente sobre nós. E o médium vidente nos mostra, nos revela, nos explica esse mundo. Quanto mais confiança ele tem na sua faculdade mediúnica, melhor ele explica esse mundo. E aqui terminamos o nosso encontro sobre os médiuns videntes. Recomendo que assistam a essa aula mais vezes, se assim o quiserem, para que essas informações fiquem sedimentadas em vossas mentes, chegando ao ponto de colocá-las em prática naturalmente, instintivamente, quando nos nossos encontros mediúnicos. Muita paz a todos, que a luz do Mestre esteja com todos nós, nos amparando e nos iluminando hoje e sempre. Paz, irmãos.